Graça e paz, que Deus abençoe ricamente cada um que está aqui na igreja, que abençoe você que está em casa, acompanhando através da fanpage da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. E em nome dessa igreja, eu já quero estender um convite especial para você que mora em Rolim de Moura. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão. Nós temos culto aos domingos, 7h30 da noite, quarta-feira, 7h30 da noite. No sábado, 8h45, a igreja está aberta, 9 horas nós temos escola sabatina, depois nós temos o culto divino. Quero cumprimentar também os amigos que acompanham através da página da Rádio Falando de Cristo na Estrada, antiga Rádio WF. Lembrando que vocês podem ouvir a rádio sem moderação, www.falandodecristonaestrada.com, e nos maravilhosos 24 horas. Você que acompanha na fanpage da Rádio Falando de Cristo e também no YouTube, sejam bem-vindos. É bom, né, que você está aí com a gente, já aprendeu, eu de cá, você de lá. Em minhas mãos, amiga, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, e é um prazer estar hoje para estudarmos a palavra de Deus juntos. Vocês perceberam que eu estou tratando do tema família, né? Há alguns sermões eu estou trazendo o tema família. Família é a instituição criada por Deus antes do pecado lá no Jardim do Éden. Família, base da sociedade. Se a família está bem, a sociedade está bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, para salvar a sociedade, nós precisamos salvar a família. E por qual família nós devemos começar? Pela nossa família. E qual é o nosso exemplo de cristão? Você que está em casa acompanhando através do YouTube, Falando de Cristo na Estrada, eu convido você a compartilhar depois também esta série sobre família com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Feche os seus olhos e vamos orar, porque nós vamos abrir a Bíblia agora, pedir que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, o entendimento, e que esse Espírito nos ajude a praticar aquilo que nós iremos aprender na noite de hoje. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra e pedimos a sua ajuda, que o seu Santo Espírito esteja com cada irmão, irmã, amiga e amiga, onde quer que esta mensagem chegue, que ela transforme com o poder do Espírito Santo, transforme para melhor as vidas. Senhor, ouça a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não ouvi o boa noite de vocês. Boa noite? Boa noite. Que bom que vocês vieram. Irmãos, eu quero começar com um texto que não tem nada a ver com o sermão de hoje. Mas no meu momento de oração, eu senti que deveria abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhece o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado.
Eu li 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até capítulo 6, verso 3. Amém? Dito isso, e com a autoridade dessas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, eu cito mais um texto de Paulo, Gálatas capítulo 5, verso 15. Gálatas 5, verso 15 diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não é para dizer amém agora, né? Eu vou repetir. Gálatas capítulo 5, verso 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O tema de hoje, o título é Os efeitos da crítica e do elogio no casamento. Para você que está em casa, como eu disse, é uma série de sermãos sobre família. Eu disse que seria o sermão mais difícil de ser pregado, alguns dias atrás, dentro dessa série. Por quê? Porque eu estou pregando para a minha família, para os meus filhos. Estou pregando para os meus amigos da igreja. Estou pregando para você que eu não conheço. Eu não sei como está a sua vida. Os efeitos da crítica e do elogio no casamento. Irmãos, a crítica pode ser destrutiva. Quando criticamos, também somos passíveis de críticas. Por isso, devemos ter cautela com as nossas críticas. Agora, ao lermos a Bíblia, percebemos que repreensão e as críticas são coisas diferentes. Em Timóteo, nós somos aconselhados a aconselhar, a repreender, a exortar, a corrigir, diferente de crítica. A crítica é uma forma de juízo. E quem somos nós para julgarmos alguém? Dessa forma, então, irmãos, devemos buscar edificar a vida uns dos outros. Sempre há uma forma de repreender, apontando para uma saída. Use a mansidão, use a compreensão, evite colocar peso sobre as costas do seu irmão, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, filha. Ao invés de criticar, irmãos, aconselhe. Repito, no lugar de criticar, aconselhe. Filipenses capítulo 2, do verso 14 ao verso 16 diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. É a palavra do pregador que sobe aqui para aconselhar vocês na noite de hoje. O saudoso pastor e escritor George Vandeman, ele costumava contar a história de um homem que, ao completar bodas de ouro, disse ter recebido do seu pai um presente que, segundo ele, explicava a durabilidade da sua união. Então mostrava para as pessoas um pequeno relógio de bolso. Vocês conhecem relógio de bolso, né? Aquele redondo ou quadrado que tem uma corrente. Agora, quando ele abria esse relógio, ele abria para observar as horas, e na parte interna desse relógio havia uma mensagem. Que mensagem era essa? Diga hoje alguma coisa bonita para Sara. Ele abria o relógio para ver as horas e ele lia: diga hoje uma coisa bonita para Sara.
Embora a história revele um aspecto sublime do amor, dedicar boas palavras não é o que ocorre na maioria dos lares, irmãos. De maneira geral, em grande parte dos lares, é a censura e a recriminação que predominam sobre as manifestações de bondade e amabilidade. Agora, em alguns casos, parece ser verdade o que desabafou certa esposa. Abrem aspas para essa mulher. Ela diz: casamento é trocar a admiração de vários homens pela crítica de um homem só. A Bíblia diz que não devemos fazer coisas buscando elogios ou reconhecimento. Filipenses 2, verso 3, 2 Coríntios 10, Mateus 6. Mas a Bíblia diz que devemos honrar os que são dignos de honra, ou seja, elogiar os que fizeram algo que foi digno de reconhecimento. Paulo inicia a sua primeira epístola aos Tessalonicenses fazendo elogios a eles. Ele elogia a operosidade da fé deles, a abnegação do seu amor, elogia a firmeza da esperança que eles têm em Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Reconhece que eles se tornaram imitadores do Mestre, sendo eles exemplos para os crentes da Macedônia e de Acaia, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Veja que tremendo elogio de Paulo. Um estudante de psicologia que acompanhou o dia a dia de muitos lares, ele observou que 90% das referências de um para o outro no lar são feitas em relações ao estilo de críticas. 90%. A crítica, irmãos, é perniciosa porque a crítica destrói o amor nos relacionamentos. Muitos cônjuges vivem tristes e inseguros porque são alvos de críticas, ou são alvos do uso constante de palavras de reprovação em seu lar. A crítica destrói a autoconfiança, a crítica, ela destrói a segurança interior. Pude constatar essa realidade quando conversei com a jovem esposa que enfrentava algumas dificuldades em seu casamento. A certa altura, ela desabafou, abre aspas: meu esposo tinha o costume de me recriminar diante de outras pessoas. Certa vez ele me criticou duramente na presença de convidados durante um jantar. Senti-me envergonhada, senti-me humilhada. Agora, não posso me sentir segura na presença de outras pessoas, principalmente se meu marido estiver por perto. A realidade dessa jovem é a realidade de muitos cônjuges, muitos lares. Agora, crítica, por quê? O salmista, no capítulo 140, verso 3, ele diz: afiam a língua como da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Por que criticar? Irmãos e irmãs, meus amigos que acompanham em casa, não existe uma arma mais eficaz para destruir o amor, destruir o respeito próprio no outro, do que o uso constante de palavras de repreensão, palavras de reprovação. Nesse aspecto, a Bíblia revela grande sabedoria por meio de Salomão, quando afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua, Provérbio 18, 21. Lábios que moldam apenas para criticar afastam os beijos, afirmou George Vanderman, o autor dessa mensagem. Quase que em sua totalidade, a crítica tem como base o orgulho e o egoísmo. Aquele que critica quase sempre deseja mudar os outros segundo as suas expectativas. Quando os meus gostos, preferências e necessidades estão sempre em primeiro plano, então os outros podem ser vistos como inconvenientes e por isso posso me valer da crítica para atingi-lo. A crítica então pode se tornar uma arma para enfraquecer ou desestabilizar a segurança ou a autoconfiança alheia.
Provérbios capítulo 12, 18 e 19 diz: há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Irmãos, existem 4 atitudes perigosas que por vezes desencandeiam ou servem de anteparo para a crítica, e às vezes nós não percebemos e estamos fazendo isso em nosso lar. Primeiro, o que você fala para ele ou para ela? O que você fala para ele ou para ela na intimidade da vida a dois, sobre o que apreciamos conversar com o outro? Na comunicação mútua a respeito do que gostamos de conversar um com o outro. Apreciamos destacar as virtudes do outro ou sempre nos apegamos aos defeitos do outro? Nessa conversa íntima, nessa conversa particular, apreciamos destacar a virtude do outro ou sempre nos apegamos aos defeitos? Há cônjuges que são muito tímidos para fazer elogios, mas são hábeis felinos quando precisam criticar ou censurar o seu cônjuge. Há muitos que por orgulho ou por timidez defensiva não manifestam palavras de aprovação. Esses preferem silenciar-se ou deixar as boas palavras subentendidas. A indiferença, irmãos, acaba por embotar, acaba por destruir o amor. Um bom exercício para reativar o amor e o respeito mútuo. Você que está em casa, olha para mim, igreja, olha para mim agora. Um bom exercício para reativar o amor, reativar o respeito mútuo um para o com o outro, seria se disciplinar a passar dias sem destacar nenhuma qualidade negativa do outro. É um desafio que eu faço para a igreja, um desafio para você que está em casa. Passar dias sem destacar qualidade negativa um do outro. Não proferir nenhuma palavra de recriminação e censura. E nesses dias enfatizar apenas as atitudes positivas. Caso seja necessário, deve fazer uma lista de boas qualidades do cônjuge para te servir de guia. Tal atitude tende a fortalecer o amor, irmãos. O amor aumenta e aumenta também o respeito próprio. Outra atitude, a segunda: o que você fala dela ou o que você fala dele? Você que está em casa, meus amigos, preste atenção. O que você fala dele ou dela? O que nós falamos a respeito do nosso cônjuge para os outros revela em grande parte o nosso sentimento por ele. Diante dos outros, pergunto: apreciamos destacar suas qualidades e virtudes ou aproveitamos para censurá-lo? Você que está em casa, entendeu a pergunta? Diante dos outros, você aprecia destacar as qualidades e as virtudes ou você aproveita para censurar? Quando tem oportunidade, irmãos, muitos gostam de fazer deboches ou piadinhas sobre o seu parceiro para os outros. Alguns apreciam se queixar do parceiro para outros a fim de obter simpatia ou algum ganho secundário. Isso pode ser considerado uma espécie de traição, pois apaga o amor e cria desconfiança. Todo aquele, porém, que deseja investir no sucesso do seu relacionamento, deveria cultivar o hábito de falar bem do outro. Hábito de falar bem um do outro, principalmente diante de outras pessoas. Fale bem. Ainda que o outro, como eu, não seja possuidor de grandes virtudes,
devemos enfatizar aquelas que podemos valorizar. Isso colabora para que o amor floresça e o vínculo se fortaleça entre os dois. Terceira atitude negativa: quando você usa você sempre, ou quando você usa você nunca. Essas duas palavras, essas duas frases são terríveis. Essas expressões radicais são geralmente usadas quando, numa discussão, partimos para o ataque, ou partimos para a autodefesa. Você nunca fez nada por mim, você nunca me amou, você sempre fez isso, você sempre errou, você sempre, você nunca, deve ser riscado do nosso linguajar, do nosso dicionário. Elas quase sempre são injustas, exageradas, e tendem a esquecer as boas qualidades do outro e as alegrias que já nos proporcionou. Se quisermos cultivar o amor e a autoconfiança, não devemos fazer uso desses jargões que, além de agravar os conflitos, acabam por extinguir o amor em nossos relacionamentos. Risque isso. Quarta atitude negativa: quando você tenta machucar brincando. Tem muita gente que tenta machucar brincando. Em muitas ocasiões, podemos nos valer de gracejos e da ironia para magoar ou para ferir as pessoas. Alguns usam do escárnio para dizer de forma despretensiosa grandes verdades que deprimem e machucam. Quase sempre a desculpa para a reparação é a mesma, né? Eu estava brincando, foi uma brincadeira, eu falei sem querer. Por vezes, grandes verdades são ditas em formas de brincadeiras, mas nem por isso diminuem o seu impacto de destruição. O impacto é o mesmo em forma de brincadeira. Seja cuidadosos, irmãos, sensíveis com as emoções do outro. Isso é um fato crucial para o bom relacionamento. Se quisermos fortalecer o amor, devemos ser prudentes e contenciosos quanto a esse aspecto. Vamos para a solução para terminar? Qual é o caminho da restauração? Eu disse que nós devemos salvar a família se quisermos salvar a sociedade. A família é a base da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E o cônjuge, o casal, homem e mulher, base da família. Homem, cabeça da família. Aquele que deseja manter relacionamentos duradouros e confiáveis, eu acho que é a vontade de todos que se casam, não deve abdicar da arte de fazer elogios. O psicólogo e escritor George W. Crane afirmou que o elogio é o primeiro passo na arte de amar as pessoas. Elogie. A crítica degrada, a crítica deprime, desestimula. Mas um bom elogio, irmãos, um bom elogio alimenta. Há no coração humano um desejo intrínseco natural de ser apreciado. Quando começamos a admirar e a elogiar, abrimos um vasto caminho para o amor. Isso serve para o casal, serve também do casal para com os filhos, dos filhos para com os pais, para as pessoas que você se relaciona. No lugar de criticar, aconselhe e a elogie. Procure reconhecer progressos naqueles que estão à sua volta. Andamos em passos diferentes. Cada um de nós apresenta um ritmo diferente de progresso e de aprendizagem. Então fique atento às pequenas e grandes mudanças. Afinal, o encorajamento pode ser um excelente estímulo de mudança de comportamento. E é válido lembrar também que ao elogiar seja sincero. Não exagera nas palavras aduladoras.
fale apenas a verdade e mostre que de fato acredita no que você diz. Não tenha medo desse desafio, irmãos. Se você quer salvar a sua família, se você, esposa, ama o teu esposo e quer salvar a tua família, esposo, ama a sua esposa, quer salvar a sua família, leva a sério o que nós estamos estudando nessa série de sermões. Agora, não tenha medo do desafio, porque Jesus, Deus, Ele vai dizer lá em Josué capítulo 1, verso 9, né? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor teu Deus está com você aonde quer que você vá. O Senhor teu Deus está com você aonde quer que você vá. Se você toma a atitude hoje de salvar a tua família, esse Deus maravilhoso, Ele está com você, com todos nós aqui. Salve a família. Criação perfeita de Deus no Jardim do Éden. Salvando a família, nós estamos salvando a sociedade. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Amém? E um abraço para você que está em casa. Que Deus abençoe ricamente. Um abraço dos irmãos adventistas, todos vocês. Como eu fiz no começo, o convite, né? Se você não mora na região de Rio de Moura, procure uma igreja adventista perto de você. Será sempre bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês.